pessoal, vamos falar agora sobre um assunto que por vezes ele é desprezado pelos investidores, tá? Eu digo desprezado do grau de importância, mas vocês vão perceber que quanto melhor vocês souberem a diferença e os conceitos de custo e despesa, vocês vão ter uma vantagem tanto na organização pessoal do orçamento de vocês, enfim, da forma que vocês organizam as finanças de vocês, quanto quando vocês forem fazer a avaliação de um ativo, principalmente quando vocês começarem a olhar em balanços de algumas empresas listadas, tá, no mercado, que vocês vão precisar saber muito bem qual é esse conceito. Inicialmente, vocês vão usar isso de forma mais efetiva quando vocês forem fazer a organização do orçamento financeiro pessoal de vocês. E ao longo aqui da nossa aula vocês vão entender o porquê. Basicamente, vamos entender o que são custos e o que são despesas, tá? De forma geral, pessoal, tá ligado à saída de caixa, ou seja, gastos realizados por empresas ou até mesmo por pessoas físicas. Então, tudo que você desembolsa dinheiro, seja para adquirir um bem, seja para adquirir um serviço, você pode entender que isso é um custo ou é uma despesa. A gente vai diferenciar isso daqui um pouquinho para vocês entenderem o que é o que, mas basicamente tenha na cabeça que todo despendimento que vocês têm de dinheiro é classificado como um custo ou uma despesa, tá? Qual a diferença, Roque, que tem entre o custo e tem a despesa? Bom, vamos entender então primeiro o que é custo, tá? Eu vou falar aqui de uma forma como se a gente estivesse falando de uma organização, que fica mais fácil para você entender e depois você levar isso para o seu âmbito pessoal. Bom, custos, eles estão diretamente ligados à atividade fim ou produção de uma empresa, tá? Eles são fundamentais para a manutenção do negócio. Então, se a gente for avaliar custo, tá? Ele tem que estar diretamente, esse gasto tem que estar diretamente ligado à atividade fim ou atividade de produção dessa empresa. Exemplo, matéria-prima. Matéria-prima, ela está ligada diretamente à atividade fim, que é você produzir um produto. Se você produz um produto, você precisa de matéria-prima. Então, matéria-prima está atrelada a uma atividade fim. Salários, pessoal, salários também está atrelado a uma atividade fim. Por quê? Porque você precisa de pessoas para produzir esse produto ou para fazer o serviço que essa empresa, enfim, ela presta, tá? Então, salários também pode ser considerado como um custo. Energia, porque você precisa da energia para você fazer esse determinado produto, ou você precisa da energia, de repente, para ter a sua empresa lá que presta serviço. Então, está diretamente ligado à atividade fim. Então, tudo que está ligado à atividade fim ou que está ligado à produção é classificado como custo. E despesas, pessoal? Despesas são gastos relacionados à manutenção do negócio. Basicamente, a gente diz que eles não são fundamentais, ou seja, talvez se você cortar essa despesa 100%, a sua empresa consiga viver consiga produzir, consiga continuar a atividade dela sem essa determinada despesa, tá? Exemplo, telefone, salário do setor administrativo, comissão de vendedores, enfim, são todos os gastos que a gente tem, que a gente classifica como despesa, ok? Então essa daí é um pouquinho da diferença do que é um custo e do que é uma despesa. E a gente tem a classificação desses custos e dessas despesas, tá? Então basicamente eles são classificados como fixos e como variáveis. Então você vai ter custo fixo, custo variável, você também tem a despesa fixa e a despesa variável. O que são as despesas fixas? Os custos ou as despesas fixas. Eles não variam com o volume produzido ou com o volume vendido. Ele é um custo ou uma despesa que ele não vai variar, ou seja, ele não vai ter, a periodicidade dele não vai variar de acordo com o volume. Você vai ter ele todo mês ali, vai ser um gasto ou digamos que vai ser um gasto regular. Tá? Digamos assim, você todo mês vai ter aquele gasto. Pode até variar o valor,
tá? Mas não vai variar a periodicidade. Então, quando a gente fala de fixo e variável, ele não tem a ver com o valor, ele tem a ver com a periodicidade que ele acontece, tá? Então, fixo, ele acontece de uma forma periódica, ok? Exemplo, aluguel da empresa, independente se você vai produzir ou não, você vai ter que pagar o aluguel daquele galpão, você vai ter que pagar o aluguel do imóvel lá que você vai estar... que a sua empresa vai estar alocada, independente se você teve produção ou se você não teve produção, independente se você vendeu 1000 produtos ou independente se você não vendeu nenhum produto, tá? Então, ele é um custo, ou na verdade o aluguel ele vai ser, acaba que ele é um custo, né? Ele vai ser um custo fixo, tá? Ele vai ser uma despesa fixa ali. E no variável, pessoal, ele já não tem essa periodicidade, tá? Ele já varia, ele não tem essa, ele vai variando de acordo com o volume de produção ou de acordo com o volume, a quantidade de produtos vendidos. Exemplo, contratação de temporários. Você tem uma empresa onde você vai ter, chegar no fim do ano, você vai ter um aumento de 30% na sua produção ou no seu pedido de vendas lá, né? Naturalmente, você vai precisar fazer contratação de mão de obra extra para você suprir esse pedido. Então, esse gasto que você vai ter, essa despesa extra que você vai ter, é uma despesa variável, pessoal, porque ela não acontece todos os meses. A periodicidade dela, ela não tem, na verdade, periodicidade para acontecer. Entenderam mais ou menos? Então, custos ou despesas fixas tem a ver com a periodicidade, ele não tem a variação de acordo com um período ou de acordo com uma demanda específica, e o variável ele já tem a periodicidade dele de acordo com um período ou uma demanda específica, ok? Bom, dito tudo isto, qual a importância de você entender sobre custos e despesas, pessoal? Então, controlar custos e despesas ele vai ser fundamental tanto para a sua empresa como para a pessoa física, tá? Por quê? Ele está diretamente atrelado ao aumento da rentabilidade e também a gente pode dizer que ele é um medidor, ou então ele é uma ferramenta que vocês têm para você manter a sua saúde financeira em dia ou a saúde de uma empresa financeira em dia. Então, quanto melhor você sabe tanto definir o que é um custo, do que é uma despesa e principalmente controlar o que é custo e o que é despesa, você naturalmente vai ter um aumento da sua rentabilidade. Quando a gente traz isso para a pessoa física, você vai ter um aumento do seu capital que vai sobrar, né, da sua remuneração que acaba sobrando e, consequentemente, você acaba tendo maiores condições de aporte e isso vai trazer maiores condições de você no futuro ter uma rentabilidade do seu patrimônio melhor, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui o que qual a diferença, como é classificado e qual a importância de custo e despesa. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar aqui no nosso canal, tá? Ou lá no nosso grupo que a gente vai trocando bastante mensagens, tá? Então vamos lá, grande abraço aí, até a próxima aula, pessoal.